Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Te louvamos pela maior bênção que recebemos de Ti, que é a salvação eterna. Que nós possamos nos alegrar agora com a mensagem da Tua Santa Palavra. Fica conosco e abençoa-nos. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Jeremias, capítulo 24, versículos 1 a 7, que diz assim: Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou israelitas como prisioneiros de Jerusalém para sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi. Os bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons, e eu os tratarei com bondade. Cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não a arrancarei. Porém no coração deles o desejo de reconhecer que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Estimado irmão e irmã, em 598 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém e levou para a Babilônia como escravos um grande número de israelitas, principalmente os mais instruídos e capacitados. Os que ficaram, talvez adotaram o discurso de que quem foi levado como escravo merecia este castigo, enquanto os que ficaram eram bons e corretos. Deus dá uma visão ao profeta Jeremias dizendo justamente o contrário. Os que ficaram eram intragáveis para Deus e eram contra a palavra de Deus. Assim, o objetivo de Deus deixar que o seu povo fosse levado para a escravidão e sofresse por 70 anos era para fazê-lo reconhecer o seu pecado, se arrepender deles e voltar para Deus. O sofrimento seria para a salvação do povo de Deus e não para a destruição. Deus diz assim sobre os que foram para a Babilônia: Eu os tratarei com bondade, cuidarei deles e os trarei de volta para essa terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não a arrancarei. Porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Assim também Jesus Cristo, quando veio ao mundo, sofreu muito na cruz, mas não para destruição, e sim para salvação. Não dele, pois ele era o Filho de Deus, mas para a salvação de nós, que somos pecadores. Jesus precisava sofrer toda a ira e castigos de Deus em nosso lugar, para pagar a nossa culpa perante Deus e nos salvar, como diz 1 João 1,7. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Embora a salvação seja o motivo do nosso viver e da nossa alegria, nós continuamos sofrendo neste mundo
que está contaminado pelo pecado, pela maldade e pela injustiça. Muitos cristãos perguntam em meio ao sofrimento da vida: por que Deus permitiu esse sofrimento, este problema, se eu confio nele e vivo uma vida dedicada a ele? Deus diz ao profeta Jeremias que o sofrimento da escravidão do povo de Deus na Babilônia teria um efeito terapêutico na alma do seu povo. O seu povo, com o sofrimento, reconheceria o seu pecado, se arrependeria dele e voltaria para Deus. O sofrimento serviria para reaproximar o seu povo de Deus. Existem neste mundo dois tipos de sofrimentos. O primeiro é o sofrimento que nós mesmos provocamos em nós mesmos quando fazemos coisas erradas e pecados e sofremos as consequências, e o sofrimento causado por vivermos neste mundo mau. Jesus já dizia em João 16:33 que neste mundo nós vamos passar por aflições, por problemas, mas é para nós termos coragem e força no Senhor Jesus, porque assim como Ele venceu o mundo e o pecado, nós já somos vencedores e um dia estaremos com Ele no céu. Lá no céu não haverá mais sofrimento, dor e nem morte. Assim, estimado irmão e irmã, quando vierem sofrimentos, dificuldades e aflições sobre a sua vida, lembre das palavras de Deus a Jeremias, dizendo que você não está sozinho. Você tem um Deus e Pai que está com você nos bons e maus momentos da vida. Ele está cuidando de você, como disse a Jeremias, que iria cuidar bondosamente do seu povo. O sofrimento serve para nos apegarmos mais a Deus, a sua palavra, a oração e a igreja. E quando tudo estiver bem em sua vida, lembre de buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, a oração, a igreja, para que as bênçãos de Deus continuem a ser derramadas sobre você e sua família. E quando tudo estiver mal em sua vida, lembre de buscar a Deus na oração, na sua palavra, na igreja, para que Ele abençoe você, dê forças para você e assim você possa vencer as aflições. Independentemente se você hoje está bem ou mal, sua vida esteja tranquila ou cheia de problemas, ouça e creia nas palavras que Deus disse a Jeremias e são para mim e para você hoje. Eu os tratarei com bondade, cuidarei deles, eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei, porei no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Amém. Façamos a oração. Ó Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que somos pecadores. Continuamente nos afastamos de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja. Nos envolvemos com tantas coisas neste mundo e dizemos que não temos tempo para Ti. Perdoa-nos, ó Deus. Que nós possamos voltar para Ti em arrependimento e fé em Cristo. Que nós possamos receber de Ti as bênçãos, a proteção e o amparo. Que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.